Dwayne Wade nunca foi um jogador para ser esquecido, um dos maiores guardas da história da NBA, mas de alguma forma ele acabou se tornando um nome menos lembrado. Primeiro, todos os holofotes estavam em Shaq, depois em LeBron. E claro, sempre havia a pergunta, o que Kobe estava fazendo naquela época? Assim, D. Wade foi sendo empurrado para as sombras. Mesmo no auge, ele conquistou um título, transformou Miami Heat em uma potência, e então as lesões tiraram ele do centro da atenção. Quando se deu conta, o famoso Wade County já tinha virado o time do LeBron. E o mais curioso é que foi o próprio Wade quem abriu espaço para isso. Ele aceitou o sacrifício porque vencer o que realmente importava. Cortou salário, abriu mão de protagonismo e de status para ver sua equipe atingir o topo. Mas no final, toda essa lealdade não significou nada. Quando chegou a hora de receber o que merecia, Miami simplesmente o empurrou para fora de casa que ele próprio havia construído. O jogador que colocou o Heat no mapa não recebeu nem de perto o reconhecimento que seu legado justificava. E de certa forma, essa foi a história da carreira inteira de Wade, um gigante da NBA que raramente foi tratado como tal. O estilo de jogo de Dwayne Wade sempre foi acelerado no máximo. Ele atuava como se cada partida fosse uma questão de vida ou morte. Isso refletia exatamente o ambiente em que cresceu. Do lado sul de Chicago, Wade convivia diariamente com drogas, violência de gangues e pobreza. Sua mãe acabou presa nesse ciclo. Lutou contra o vício, entrou e saiu da prisão várias vezes, deixando Dwayne praticamente sozinho para sobreviver em um cenário brutal. Mas em 1990 veio a virada. Aos 8 anos, Wade foi acolhido pelo pai, que assumiu a guarda e o levou para um bairro diferente. Essa mudança de ambiente redefiniu completamente o caminho da sua vida. No início dos anos 90, o pai apresentou o basquete a ele. E sendo um garoto de Chicago naquela época, Michael Jordan era simplesmente tudo. Era o ídolo que o Wade queria imitar. O modelo para o estilo de jogo que estava construindo, e ele fez isso com maestria. No último ano do ensino médio, Wade já era considerado o melhor jogador do estado. Mesmo assim, muitas universidades hesitaram em recrutá-lo por causa de suas notas ruins. Todas, exceto Marquette. Eles decidiram apostar no garoto. Embora Wade tenha perdido seu primeiro ano universitário por não atender os requisitos acadêmicos, ele trabalhou duro fora da quadra, se ajustou e ganhou a liberação para jogar na sua temporada de segundo ano. Logo de cara, Wade se transformou em um dos melhores jogadores universitários do país, mesmo atuando a temporada inteira com o menisco rompido. Na off-season, ele tomou uma decisão arriscada. Removeu totalmente o menisco esquerdo para acelerar sua recuperação, sacrificando a saúde a longo prazo por um retorno imediato às quadras. Uma escolha que naquele momento parecia fazer sentido. Em 2003, Wade chocou o país ao levar Marquette ao Final Four, impulsionando seu valor no draft para dentro do top 10. Ainda assim, ele continuava sendo subestimado, tratado como coadjuvante em uma classe dominada por talentos geracionais. Mas quem escolhesse Wade estaria prestes a encontrar ouro. With the fifth pick in the 2003 NBA Draft, the Miami Heat select Dwayne Wade from Marquette University. Selecionado na quinta posição, Dwayne Wade desembarcou em Miami, uma cidade de brilho, glamour e praias infinitas, mas que escondia uma franquia sem identidade. O Heat vinha de anos de mediocridade e eliminações precoces. Precisavam desesperadamente de um novo rosto, de alguém capaz de reacender o entusiasmo da cidade e conduzir o time de volta à relevância. E esse herói tinha acabado de chegar. Como novato, Wade pegou um time que havia vencido apenas 25 jogos na temporada anterior e o levou aos playoffs, onde mostrou lampejos claros de superestrela. Em seu primeiro jogo de pós-temporada, com o relógio quase zerando, ele executou um crossover e acertou um floater da vitória com o segundo restante. O Heat acabaria eliminado na segunda rodada, mas para Miami aquilo bastou. Wade era definitivamente o salvador que eles procuravam. E a organização estava tão confiante nisso que decidiu apostar tudo. The major headline around the league tonight, the Los Angeles Lakers and Miami Heat have agreed to a trade that will send Shaquille O'Neal, one of the greatest big men of all time, to sunny South Florida. O monstro de duas cabeças de Miami atropelou a NBA em 2005. Shaq estava em modo dominante, enquanto Dwayne Wade evoluía para um dos jogadores mais completos da liga, atuando em alto nível nos dois lados da quadra. Defensivamente, ele tem um instinto quase sobrenatural para roubos de bola e desvios, além de bloquear arremessos como pivô. No ataque, era praticamente um contra-ataque ambulante. Ninguém conseguia ficar na frente dele. Foi por isso que Shaq lhe deu o apelido de Flash. E a única coisa capaz de desacelerá-lo era uma lesão. Com o Heat liderando por 3-2 nas finais do leste contra os então campeões, Wade ficou fora do jogo 6 por causa de uma distensão na musculatura das costelas. Detroit aproveitou a brecha, venceu a partida, tomou o controle da série e fechou o jogo 7, garantindo vaga nas finais. Se não fosse pela lesão, o Heat provavelmente teria disputado o título naquele ano. Mas na NBA não há espaço para viver de e se. Faz parte da lógica do esporte. Aquilo precisava acontecer.
foi o estopim. Em 2006, o Wade colocou a NBA em alerta máximo. Elevou sua média para 27 pontos por jogo e levou o Heat a 52 vitórias, garantindo a segunda melhor campanha da conferência. Nos playoffs, eliminaram o Chicago Bulls, time da cidade natal de Wade, em 6 jogos. Depois atropelaram o New Jersey Nets em 5, e na revanche das finais do leste contra o poderoso Detroit Pistons de 64 vitórias, o Flash resolveu assuntos pendentes. O Wade destruiu a série. 26 pontos por jogo, 62% de aproveitamento nos arremessos, mais 5 rebotes, 5 assistências e defesa de elite. Um desempenho absurdo que empurrou Miami quase milagrosamente para as finais de NBA. Mas havia um problema. Do outro lado estava Dirk Nowitzki em pleno auge. E o choque de realidade veio rápido. Dallas abriu 2-0 na série, sem piedade. Parecia tudo grande demais, cedo demais para o Wade. Com Shaq sendo anulado pelas dobras de marcação, o Heat parecia completamente perdido, sem respostas. Eles precisavam de uma faísca, de um milagre, de um salvador. Welcome to beautiful Miami, Florida, where tonight this city will host its first ever NBA Finals game. But their beloved Heat, who's in a desperate situation, in need of a win, trailing the Dallas Mavericks 2-0. Wade, it's good. 1-point game. Into the basket. It's lob, knocked away. And the Miami Heat right back in the NBA Finals. Walker to O'Neal. The NBA Finals are tied at 2 games apiece. Wade pulls up. Bang! Dwayne Wade again! Oh, my. Wade looking. Pulls up. Banks it in! Tie game! And Miami wins again to take a 3-2 lead. The NBA season could come to an end tonight. The Miami Heat win and they're champions. Shot clock. Wade spinning, falling away. It's good. Wade. Now, are you going to foul? Terry puts it up. Won't go. Rebound Wade. The Miami Heat, they've done it. They win their first championship in franchise history. Congratulations, 2006 MVP, Dwayne Wade. Em apenas sua terceira temporada com 24 anos, Dwayne Wade registrou média de 34 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 2 roubadas e 1 toco por jogo, conduzindo o Miami Heat ao título e conquistando o prêmio de MVP das finais. E isso enquanto Shaq claramente já não era mais o mesmo dominante de antes. Basta olhar os números que o Wade entregou depois de estar perdendo a série por 2-0. Foi uma das maiores carregadas da história das finais. Pela primeira vez na carreira, o Wade não estava ofuscado. Ele era o protagonista absoluto. E de repente, aquele 5º lugar no draft, 3 anos antes, parecia o roubo da década. O garoto mostrava ter potencial para se tornar um dos maiores de todos os tempos. Mas como dizem, quanto mais rápido você sobe, mais brusca pode ser a queda. A NBA é um ambiente impiedoso. Imagine-a como um carrossel. Um dia você é o melhor jogador do mundo, iluminado pelos holofotes, aclamado como o próximo Michael Jordan. No dia seguinte, as coisas dão errado. O carrossel gira, te lança para fora e imediatamente encontra alguém novo para ocupar seu lugar. Alguém mais jovem, alguém mais interessante. Wade sentiu isso na pele. Em 2007, na tentativa de um bicampeonato, ele deslocou o ombro esquerdo. Miami caiu na primeira rodada. Wade precisou de cirurgia no ombro e também no joelho esquerdo. Enquanto isso acontecia, os holofotes migraram para outro jovem astro que acabara de chegar às finais de 2008. O Heat afundou de vez, terminando a temporada seguinte com um recorde de 15 vitórias e 67 derrotas. Shaq foi trocado e o Wade, lidando com dores constantes naquele mesmo joelho que o incomodava desde a faculdade, foi desligado do restante da temporada. De repente, a liga havia simplesmente seguido em frente, deixando o Wade novamente nas sombras. Então, nada mais justo do que uma reapresentação no maior palco do mundo. Antes mesmo de sua temporada de novato, Dwayne Wade integrou o elenco olímpico de 2004, aquele que protagonizou um dos maiores vexames da história do basquete dos Estados Unidos. Avançando para Pequim em 2008, Wade carregava um objetivo claro: redenção, tanto para o país quanto para si mesmo. No lendário Redeem Team, ao lado de Kobe, LeBron, Carmelo e Bosh, foi o Wade quem liderou a equipe em pontuação com uma medalha de ouro. Mais tarde, ele próprio diria que aquele foi o momento mais importante de sua carreira. Era sua reapresentação ao mundo. E acima de tudo, ele finalmente estava saudável. De volta à NBA, o Flash voltou a operar tudo em sua velocidade máxima. O ritmo, a explosão, o atleticismo, tudo estava de volta. Ele conquistou o título de cestinha com média de 30 pontos por jogo, além de 5 rebotes, 7 assistências, 2 roubos e 1 toco. Em uma das melhores temporadas que o armador já produziu. E ainda teve esse momento aqui. Chalmers, Wade with a steal, with 2. Wade puts it up for the win. Yeah, baby! He did it! Dwayne Wade with the steal and the game winner! Do you believe that?
Ele merecia o prêmio de MVP? Não, mas terminou em terceiro na votação, atrás de LeBron e Kobe, além de também ficar em terceiro na disputa por jogador defensivo do ano. Wade estava no auge, novamente consolidado como um dos principais jogadores do planeta. Ainda assim, a temporada terminou na primeira rodada, e naquele ponto, conquistar outro título parecia um sonho distante. Wade estava praticamente sozinho. O elenco era uma mistura de veteranos e jovens role players sem identidade e sem capacidade real de competir. Surpreendentemente, o mesmo núcleo voltou em 2010. E mesmo vindo da melhor temporada de sua carreira, o Wade encarou nova eliminação na primeira rodada, novamente sem apoio. Os torcedores do Heat não entendiam como a diretoria permitia que seu grande astro ficasse sem reforços. Mas havia algo acontecendo nos bastidores, algo que poucos sabiam. As peças estavam sendo montadas, os reforços estavam a caminho. Can you feel it? South Florida is electric, knowing the Miami Heat has now secured 3 of the NBA's biggest names to play right here next season. Tonight, the trio is complete. LeBron James joining Dwayne Wade and Chris Bosh to play for the Heat. Os dias de carregar o Miami Heat sozinho tinham acabado. O então bicampeão MVP, LeBron James, e o multi-all-star Chris Bosh estavam se juntando ao Wade, em Miami, formando o Big Three mais polarizador que o esporte já viu. E a partir dali, era puro espetáculo. Pontos aéreos, cravadas, jogadas plásticas, velocidade, explosão. Você escolhe. Eles eram um pesadelo em transição. O Heat venceu 58 jogos e atropelou a Conferência Leste até chegar às finais, onde o Wade reencontraria o mesmo homem de quem havia tomado o título 6 anos antes. Mas o Encore não teve final feliz. Miami ruiu, perdendo para o Dallas Mavericks em 6 jogos, em um dos maiores choques da história das finais. O Wade entregou o desempenho de sempre. Já LeBron, recém-chegado, não. Faltou foco, agressividade e confiança. Não por rivalidade interna, mas por uma tensão silenciosa. Ninguém sabia de quem era o time em 2011. Era um esquema, sua vez, minha vez. Uma divisão de protagonismo que não funcionou. Então o Wade tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele entregou as chaves do carro ao novo companheiro e disse diretamente a LeBron: "Você é o melhor jogador do mundo, vamos seguir sua liderança." E ainda fez questão de reforçar: "Eu não quero outro título de cestinha, eu quero vencer." Quantos jogadores do calibre de Wade estariam dispostos a abrir mão do próprio status de protagonismo, da narrativa de superestrela, tudo para que o melhor jogador tivesse comando? Wade deixou o orgulho de lado. Não havia ego, só vitória. E nas 2 temporadas seguintes, eles fizeram exatamente isso. Venceram, e muito. Good evening, everyone. Welcome to Game 1 of the 2012 NBA Finals. What a matchup. The 2 best teams led by arguably the 2 best players on the planet. Chalmers now drives. Nice feed to Wade. Wade finds Bosh. Right. Wade to drive. Gets in the lane. The runner is good. And a foul. Chalmers sets. Puts it up. That won't go. James rifle pass to Wade. Oh, what a pass. Tries a 3. Bang! LeBron James from downtown. Stolen again in the open floor. Wade sidestep. Westbrook backs it in. And a foul. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted. The American Airlines Arena is hot, and it's where the 2013 NBA Finals begins. Oh, gets in and throws it down. 4 to shoot. Parker, thread the needle. Oh, what a block from James! Tough assignment. Wade sidesteps. Oh, James catches, puts up a 3. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His 3-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. James drives, kicks out Battier for 3. Bang! What a finish! It's back-to-back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. Em 2012, o Heat atropelou o jovem e explosivo time do Oklahoma City Thunder. Em 2013, repetiu a dose contra Tim Duncan e o San Antonio Spurs, garantindo o bicampeonato. Todos aqueles sacrifícios tinham valido a pena. Dwayne Wade agora é tricampeão, com um legado praticamente consolidado, mas o sonho do tricampeonato estava no horizonte. Em 2014, Miami voltou às finais de NBA para enfrentar novamente o Spurs, com a chance de fazer história. Só que o Wade não era mais o mesmo. Anos de lesões e cirurgias finalmente cobraram o preço. A explosão sumiu, o primeiro passo, antes devastador, já não existia.
Ele era apenas uma sombra do que havia sido. O resultado foi devastador. Miami foi dominado em 5 jogos, marcando o fim da era do Big Three em South Beach. Naquela mesma off-season, LeBron decidiu voltar para Cleveland, deixando Wade já desgastado fisicamente, com a responsabilidade de segurar o Heat. E mesmo sem precisar, Wade aceitou um corte salarial de 11 milhões para ajudar a franquia a reconstruir um time competitivo. Esse projeto, porém, nunca saiu do papel. Nos 2 anos seguintes, o império de Miami desabou. Wade já não tinha mais condições de carregar um elenco sozinho, e a diretoria sabia disso. Chega então a off-season de 2016. O contrato do Wade havia expirado e era hora de renegociar, com a expectativa de finalmente ser devidamente recompensado após anos de cortes salariais e temporadas em que recebeu muito menos do que valia. Mas não foi isso que aconteceu. Pat Riley apresentou uma oferta baixa, priorizando outros jogadores acima da maior estrela da história da franquia. Esse é o mesmo cara que levou o Miami Heat do nada ao topo, e depois ao tudo. Um jogador que sacrificou dinheiro, saúde e o próprio corpo repetidas vezes para conquistar títulos por uma franquia que, no fim, simplesmente virou as costas para ele. Para piorar, em nenhum momento de sua carreira, Dwayne Wade foi o atleta mais bem pago do elenco do Miami Heat. Alguma vez você o ouviu reclamar? Não. Ele apenas abaixou a cabeça e trabalhou. Wade merecia cada centavo, mas a diretoria não enxergou isso. Eles o subestimaram. Dias depois, Dwayne deixou o único time que conhecia para assinar com seu time de infância, o Chicago Bulls. Ele estava fora. Nos anos finais de sua carreira, Wade realizou o sonho de vestir a camisa do Bulls. Um ano depois, seguiu para Cleveland para jogar uma última vez ao lado de LeBron, antes de ser trocado de volta para Miami, onde encerrou sua trajetória. Em 2019, Wade anunciou que se aposentaria ao fim da temporada, abrindo caminho para uma despedida digna de sua grandeza. E finalmente, ele pôde aproveitar o brilho dos holofotes. Pela primeira vez, não estava ofuscado por lesões, por um companheiro de time ou por disputas contratuais. Era sobre ele, sobre o carinho, o respeito e o reconhecimento que esperou a vida inteira para receber. Pops, would you please stand? I started this off thanking you, and I want to end it the same way. I owe you a debt of gratitude that I'll never be able to repay. When I would cry and say I can't, you made me go harder. You pushed me to limits that I didn't know were inside of me. The hard work I put in was because I didn't want to let you down. Those countless hours in the backyard, we would compete against each other like strangers, it built me to last. Those days that turned into late nights of me working on my left hand so it was just as good as my right, it made me an unstoppable force. That time you got kicked out of the game as my coach and snuck back in the side door and coached me from the stands just to get kicked out again, it showed me that there was no limitations on how you would show up for me. It's the exact same way I try to show up for my kids. So even though I hated being called Little Dwayne, I admired you as a kid. I admire you now. We had the same exact dream, and we carry the same exact name, Dwayne Tyrone Wade. To know we hustled all the way to the Basketball Hall of Fame is God's will. So Pops, I know your knees are a little sore, but will you join me on stage as we take our rightful step into basketball heaven? This one right here, this one is for my father. I love you, and I'm thankful for you. I love you too, man. We're in the Hall of Fame, dog.